Olá, galerinha do sexto ano. E aí, como é que vocês estão? Vamos lá para mais uma aula de geografia. Espero que estejam todos bem aí, se cuidando direitinho. Espero que todos vocês estejam acompanhando, né, minha gente, as atividades, certo? Porque é muito importante fazer, realizar a atividade, participar, né, de todas as aulas. Então vamos lá, né? Vamos começar nossa aula. A aula de hoje é a aula de revisão, certo? Então, para quem está chegando agora, né, vocês já sabem aí, a galerinha que vem acompanhando aí já sabe que eu sou a professora de geografia. Meu nome é Isana, certo? Então, vamos lá com mais uma aula, e como eu falei, a aula hoje é de revisão, da página 25 até a página 30. E, como é hora de estudar, é necessário que faça o quê? Pegue o livro, o caderno, o lápis, a caneta, tudo direitinho para acompanhar. Vamos lá? Então, a nossa revisão, né, do capítulo 2, o trabalho e a transformação do espaço geográfico. Vocês sabem que o trabalho dos seres humanos, eles acabam sim transformando, né, o espaço geográfico, criando paisagens e determinando, né, as diferenças da qualidade de vida das pessoas. Então, é por meio desse trabalho, né, dos trabalhos, que as pessoas modificam a natureza e constroem o espaço geográfico. Então, vocês observam aqui, nessas duas imagens, a primeira imagem, né, vocês observam aí, né, que é uma fotografia que fala um pouco sobre o tempo, certo? E um pouco aí sobre essa rotina que é diferente da gente. E a imagem 2, vocês observam também, né, uma paisagem, certo? Diferente, que não é do nosso costume. A primeira imagem é em monumentos esculpidos, né? E a segunda imagem aí é essa agricultura de terraceamento, que é construção de degraus para aproveitar todo o terreno, certo? Quando tem relevos locais muito altos, e aí eles tentam utilizar essas formas aí, que isso não acontece mais no continente asiático, né? Porque eles têm para aproveitar totalmente o terreno. E aí nós observamos que ao longo, né, todos os processos, né, de transformação do trabalho, nós modificamos, né, e alteramos as paisagens e da nosso dia a dia, do nosso dia a dia, da nossa casa. Tem alteração nas casas, nas ruas, nos prédios, né? O pessoal que pinta outra fachada, derruba a casa, constrói outra. Então, derrubada de vegetações também, novos cultivos. Isso tudo é modificação na paisagem. Que essa modificação na paisagem vai depender de quê? Do trabalho, certo? Então, para isso, precisamos explorar os recursos naturais extraídos, as matérias-primas que são transformadas por meio do trabalho. Então, para mudar, nós precisamos explorar. Hoje, nós sabemos que os seres humanos estão explorando sem pensar nas consequências. Temos várias e várias maneiras de explorar conscientemente, mas vocês sabem que os seres humanos querem só o quê? Lucrar, querem um dinheiro e não estão pensando no amanhã. E aí nós temos, né, outras imagens aqui, né, falando um pouquinho sobre esse trabalho. Aí vocês observam alguns homens aí na construção civil, outros montante de pessoas, né, que aí nós observamos a diversidade, né, de pessoas, a diversidade étnica, por exemplo, do Brasil. Aqui fala sobre um pouquinho sobre a Revolução Industrial. Então, era necessário muitos trabalhadores, né, nas indústrias, e aí a gente observa nas imagens ao lado cultivos, plantios de uma diversidade de produtos. Aí nós temos aqui também a pecuária. Todas essas 4 imagens envolvem o trabalho dos seres humanos, certo? Ou seja, na construção civil, ou seja, na indústria, ou seja, na agricultura, na pecuária, nós estamos envolvendo o trabalho. E, ao mesmo tempo que nós estamos envolvendo o trabalho, nós estamos envolvendo o que mais? Pense aí, o que é que nós estamos envolvendo? As transformações das paisagens. Todo o trabalho, né, toda a função exercida, ela sim transforma o meio ambiente, transforma a paisagem, certo?
O trabalho e as atividades econômicas, mais uma vez, mais uma imagem aqui, eu estou falando bem rápido, porque vocês já sabem esse assunto, certo? Vocês já viram na aula passada, e aí nós estamos adiantando, certo? Que aí tem questões bem legais para a gente responder. Então, todos nós, seres humanos, todos os seres humanos, trabalhamos para garantir a nossa sobrevivência. No básico, a sobrevivência. O que é essa sobrevivência, professora Isana? Alimentação, moradia, vestuário, transporte, certo? E então o trabalho ele nos dá essa segurança, porque nós recebemos um salário e a partir daquele salário que nós vamos tentar, eu digo que controlar as nossas despesas, planejar a nossa vida, certo? Então, ninguém trabalha de graça, até o relógio, ele trabalha, tem que ter a pilha, e a pilha a gente tem que comprar, então ele também não trabalha de graça, certo? Então, a gente já comentou sobre isso na aula passada, quantas pessoas trabalharam na construção da escola, né? Quantas pessoas trabalharam na construção da sua casa, né? Envolve muita gente, direto e indiretamente. Até mesmo aquele pessoal que trabalha lá na indústria do cimento, eles também, né, envolvem a construção da nossa casa, porque nós precisamos do cimento para produzir, para levantar a casa, para estar ali construindo. Entenderam como é que existem tantos trabalhos? E esses trabalhos envolvem direto, que é aquele que você visualiza, e os indiretos, que é aquele que você não visualiza. Então, você sabe que uma indústria produzir cimento emprega muita gente, você sabe, você não sabe quem é. Então, são os chamados indiretos, certo? E aí, os produtos que consumimos e os lugares que frequentamos no nosso dia a dia são o resultado do trabalho de muitas pessoas de diferentes locais. Isso eu já falei, né? Você vai em uma sorveteria, você vai lá tomar seu sorvete. Mas quantas pessoas não trabalharam aí nessa produção de sorvete? A fruta, né? Quem plantou a fruta? Quem colheu a fruta? A fruta foi direta, aí depois que a colheita, ela foi para onde? Para a feira. Depois da feira, quem produziu o sorvete vai comprar esse produto na feira, nos mercados, nos grandes mercados, no grande centro de distribuição. E aí depois vai para a sorveteria, né, para a fabricação. Então, tem várias pessoas. Então, é aquelas que a gente não vê. Por exemplo, você chupa um abacaxi, aqui tem uma plantação de abacaxi. Você chupa um abacaxi, mas você não sabe quem plantou o abacaxi, beleza? Ok? E aí, a todo momento, eles estão transformando, modificando as paisagens. E nós dependemos, sim, de todo o trabalho que é desenvolvido. Seja lá por quem for, seu pai, sua mãe, eu, professor aqui, sua tia, seu tio, você, certo? Divisão social do trabalho. Então, divisão social do trabalho, eu gosto de resumir assim, capitalista e os trabalhadores. Os capitalistas, quem são? Os donos, os proprietários, os donos do meio de produção. E os trabalhadores, quem são? As pessoas que vendem a sua força de trabalho, certo? Então, divisão do trabalho, nós temos o capitalista e os trabalhadores. Os capitalistas, os donos, e os trabalhadores é aquele que vende a sua força de trabalho. Divisão social do trabalho, os capitalistas, os trabalhadores e os salários. Os capitalistas são os proprietários das máquinas, matérias-primas, fábricas, propriedades rurais, estabelecimentos comerciais. Os trabalhadores são os que oferecem a capacidade física e intelectual de produzir aos capitalistas em troca de um salário com o qual devem garantir sua sobrevivência. O salário não corresponde ao valor real daquilo que é produzido pelo trabalhador, ficando o capitalista com excedente, ou seja, o lucro. Então, todas as pessoas, né, que vendem aí a sua força de trabalho, o valor que você recebe, ele não é correspondente à sua força de trabalho, porque o capitalista, o dono, ele precisa do lucro. Então, ele vai pagar um valor X a você e ele vai ter um montante maior, certo? Porque esse montante é o que? O lucro. Então, queiram ser donos de meio de produção, queiram ser empresários, certo? Queiram ser proprietários.
E agora nós vamos para a nossa atividade. Minha gente, atividade agora, página 31. Hoje a aula foi bem rapidinha, né? Nesse contexto de revisão. E agora nós vamos para a atividade. Deixa eu baixar aqui. Primeira questão, a paisagem reproduz a expressão de vários tempos, ou seja, o contexto histórico em que ela foi construída. Caracteriza pelos elementos que foram inseridos ao longo do tempo e que coexistem com os atuais. Construções, casas, prédios, armazéns, ruas e praças. Distribuição deles no espaço compõe os elementos de uma paisagem. Podem sofrer transformações ou permanecer inalterados. Diante dessa perspectiva, pode-se afirmar que, toda paisagem resulta da transformação ocasionada pela ação humana. 2. A paisagem expressa a história das práticas sociais e naturais. 3. Os elementos de uma paisagem podem transformar ao longo do tempo. 4. A construção do espaço geográfico corresponde a uma transformação das paisagens. Estão corretas quais afirmativas? E aí, o que vocês entenderam sobre essa questão da reprodução, né, e a expressão por vários tempos, de toda essa questão de modificação, né, mudança dos elementos da paisagem? O que vocês acham? Que é a resposta correta? A 2, a 3 e a 4. Certo? Então, A1, por que A1 não é, professora? Vou explicar agora para vocês. Toda paisagem resulta da transformação ocasionada pela ação humana. Então, toda paisagem é só o homem que pode modificar? Não. A própria natureza, ela pode estar modificando a paisagem. Então, a ação da chuva, do vento, pode estar modificando. Então, a transformação, ela não pode ser ocasionada só pelo homem. Existem outras ações, principalmente também da natureza, que modifica a paisagem. Beleza? Vamos à próxima. A paisagem resguarda em si uma combinação de elementos do presente e do passado, mais do que uma expressão puramente visual. Muitas vezes ela resulta de uma interação entre o ser humano e o ambiente, podendo alcançar um aspecto até mesmo emocional. Nesse sentido, podemos considerar a paisagem cultural como, isso é fácil, A, instrumento mecânico de percepção da realidade, B, produtora de discursos individualmente percebidos. C, reflexo direto da compreensão humana. D, resultado dos significados subjetivos. E, reprodução visual das atividades efetivas sociais. Nesse time, podemos considerar a paisagem cultural como? E aí? O que vocês acham? A paisagem natural é tudo aquilo, né, que não está modificado pelo homem. E a paisagem cultural é tudo aquilo que o homem modifica, né? Então, a resposta correta é a letra C, reflexo direto da compreensão humana, ok? Vamos à próxima. Vejam só, essas questões vocês precisam copiar no caderno, certo? Eu estou puxando aqui a minha imagem do vídeo para baixo para ver se fica melhor para não cortar aí para vocês. A paisagem existe através de suas formas, criada em momentos históricos diferentes, porém coexistindo no momento atual. A partir da afirmativa do autor acima citado, é correto afirmar: A, espaço e paisagem se diferenciam porque o espaço é uma produção social, enquanto a paisagem predominam os elementos da dinâmica natural. B, na paisagem podemos observar os elementos naturais e culturais, bem como formas novas e antigas, que nos revelam sucessivos passados. C, a paisagem é a forma estática, por isso jamais pode revelar as ações sociais do passado que produziram as formas geográficas do presente. D, a paisagem tem significado apenas panorâmico, pois é destituída do contexto social, o que nos permite contemplar as formas, mas jamais analisar sua essência. A paisagem, assim como o território, são delimitados pelo alcance visual de quem os observa. São, portanto, espaços delimitados pelas relações de poder, cuja escala varia conforme a posição do observador. E aí, paisagem existe através de suas formas, criadas em momentos históricos diferentes, porém coexistindo no momento atual. Diante dessa afirmativa, qual é a alternativa que vocês acham que é o correto?
Essa está bem fácil, né? Então, na paisagem, podemos observar tanto elementos naturais quanto elementos culturais, bem como formas novas e antigas que nos revelam sucessivos passados. Já começando lá do início do capítulo, né? Quando vocês observaram aqueles monumentos históricos, né? Que fala toda uma parte histórica. Então, recria ali algumas questões do passado. Então, ela é caracterizada, né, revela, na verdade, essas formas antigas que a gente não viveu, mas que teve pessoas que viveu naquele momento. E aí nós temos, né, se investigando transformações nas paisagens, ressignificação dos espaços. Antiga sede do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, localizada no bairro de Mangueira, no subúrbio da cidade. O prédio foi demolido para a construção de casas populares para abrigar famílias de baixa renda. A transformação da paisagem é constante e tem nas atividades humanas sua principal causa, primeiramente em grandes cidades como a nossa. Então, vejam só, a questão diz assim: como vimos, existem muitas transformações nas paisagens, principalmente em grandes cidades, como Rio de Janeiro. Pensando no lugar onde você vive, onde nós vivemos, relate uma transformação na paisagem que você identificou. Lembre-se de dizer o nome da localidade e de descrever o que ocorreu naquele lugar. Eu quero que vocês façam o seguinte, né? Nós sabemos que aqui a todo momento existe transformações nas paisagens, certo? E aqui na nossa cidade também tem muita transformação na paisagem, tem muita construção. Por exemplo, eu vou colocar um exemplo. Hoje, em Itabaianinha, está acontecendo a construção da praça, né? Da igreja, reforma, na verdade, da Praça da Igreja, que a gente conhece como Praça da Igreja, que é a Praça Padre Arnaldo. Não está concluída ainda, certo? Mas, assim, ela está em transformação. Então, eu quero que vocês identifiquem um lugar aqui em Itabaianinha que está em transformação ou que já aconteceu uma transformação, certo? E aí você vai falar o que ocorreu nesse lugar. Essa questão é para casa, as outras questões nós respondemos agora na aula, e essa vai ficar para casa. Então, lembre que vocês devem copiar a pergunta, né? As outras era de marcar, copiar a pergunta com fazer a marcação correta, né? Identificar qual é a alternativa correta, e essa questão vocês vão fazer o quê? Vocês vão pesquisar, vão tentar analisar, identificar e fazer esse textinho, né? E relatar, descrever o que ocorreu. Beleza? E aí, nossa aula vai ficando por aqui. Fiquem em casa, fiquem com Deus, se cuidem, né? Estudem bastante, continuem fazendo todas as atividades que eu acredito que poucos dias nós estaremos voltando. Tchau, tchau. Fiquem em casa.